ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa Isolamento, de Elô D'Angelo. Tô falida, linda, perdi o meu amor, perdi meu endereço, seu apreço, o seu calor, acabou. Pois bem, estamos aqui começando mais um Quadrinho ao Quadrado, podcast mensal aqui do Ao Quadrado, em que a gente fala sobre quadrinhos nacionais. Eu sou o Estranho e estou aqui acompanhado pelo... O Judeu Ateu. Agora, há 51 episódios colocando o otaku na teta do quadrinho nacional. É, muito bom, adorei essa frase do Linha do Trem que ele falou pra gente no Twitter. É isso aí, se você é otaku e tá aqui meio perdido, é isso, a gente tem um programa mensal sobre quadrinhos nacionais. O formato ele é simples, a gente fala sobre um quadrinho naquele programa. Na primeira parte falamos sem spoiler, pra quem ainda não leu, justamente falando de formas gerais, para ver se a pessoa se interessa, e se ela se interessar e ir atrás e ler, ela pode ouvir a segunda parte do programa, que é a parte com spoilers. Uhum. E dessa vez, a gente vai falar sobre um quadrinho que saiu originalmente no Instagram, Sim. da Elô D'Angelo. A gente deixa sempre o link no post. Ele foi uma postagem sobre o período da pandemia ali e eventualmente ele, numa campanha do Catarse, foi compilado em um volume físico. Só que eu acho que eu e você só lemos o volume digital, né? Eu só li o digital. O volume digital, né? Não tem um volume, tá ali tá listado nos guias dela no Instagram, mas esse é um volume. Não paguei, mas eu vou reclamar o cavalo dado, ok? Vou apontar pros dentes dele de que, sei lá, já vou começar um papo aqui, beleza, Estranho? Beleza, ok, pode ser. De que tem uma balança a ser feita aí, ok? A pessoa usa muito o Instagram e ela quer que as pessoas vão pro Instagram dela, o artista, completamente compreensível. A gente leu, não é o primeiro quadrinho de Instagram que a gente tá resenhando aqui, acho que é o terceiro, né? Teve o... Eu acho, o Juquinha e teve o outro, a Confinada. E o Confinada, E em quase todos esses exemplos, talvez Juquinha é o único exemplo, a única exceção. Eu queria que tivesse em algum outro lugar além do Instagram. É só isso. Durante a publicação, eu entendo. Ok, beleza. Mas, pô, terminou, passou um tempo, podia jogar em algum lugar mais adequado pra ler. Jogou no volume físico, que a gente não comprou. Bom, então, é por isso que eu tô falando que eu tô reclamando aqui do cavalo dado. Então, crítica a minha aqui, que eu poderia ter comprado o volume físico. Dito isso, bom, ok, eu tô hipócrita. Okay? Não, mas eu tô pedindo muito. Mas eu entendo okay. seu ponto que o Instagram, ele pode ser uma boa plataforma de acompanhar, e eu nem acho que é também, porque o algoritmo do Instagram é aquela coisa, né? Mas ele pode ser uma boa plataforma de publicação, acompanhar e ter visibilidade, mas eu acho que a longo prazo ele é ruim, né? Se você chega depois, você vai ter um mega de um trabalho para ler, porque não é fácil navegar. Ele não foi feito para isso. O Instagram não tem esse propósito. Então, talvez, sei lá, capas da vida, alguma coisa ajudaria. Quando a gente foi fazer o programa de Confinado, a gente teve que atrasar ele uma semana, porque eu vim pronto pro podcast e aí eu descobri que, eu não li 2/3 do quadrinho. Porque tava difícil de achar. Ok, beleza, terminou aqui, porque eu li um compilado ali dentro do Instagram. Mas tinha outros compilados, que eu não tava entendendo direito. Pode ser um problema meu de não usar a plataforma também. Não, mas eu acho que ela não foi feita pra isso, é simples assim, não é uma plataforma pra isso, é pra fazer ali uma coletânea mais direta, né? Mas enfim, a gente já começou a falar direto, né, mas a gente sempre tenta começar dando uma sinopse bem por cima sobre o que é esse quadrinho e sobre o que é Isolamento, Judeu. Isolamento, ele vem de uma leva de publicação durante a pandemia do Covid de 2020 e 2021, que basicamente conta essa história dessas vidas durante essa pandemia que aconteceu, né? Eu não sei se alguém tá escutando esse podcast 10 anos no futuro, eu não sei se a pessoa vai saber como é que foi, sabe? Eu não sei se vai virar ou não um momento histórico, mas durante esses 2 anos, quase 2 anos e meio, teve um isolamento, uma quarentena bem forte no país, com inúmeras polêmicas, um grande momento de
politização da população também, e muitas pessoas lidaram de forma muito diferente com essa pandemia, e meio que Isolamento conta justamente a história de, essencialmente, 12 casas diferentes num condomínio, né? Uma do lado da outra. É como se a autora estivesse vendo esse prédio da frente, né? Ela até diz que é semi-real, né? Semi-inspirado nos vizinhos de verdade dela, né? Obviamente... Algumas coisas ali nunca aconteceriam na vida real. Ela tomou algumas decisões ali. Mas a ideia é tentar transparecer, e até, né? Foi estruturado de uma forma para mostrar várias realidades, né? De como passou-se a quarentena em algumas formas diferentes de lidar, né? Então tem a visão de quem tá trabalhando muito dentro de casa, a visão da pessoa que ficou cronicamente online durante a pandemia, ter que cuidar de criança pequena, um bebê, amigos que estão ali presos, menina que tem que voltar a trabalhar, o cara que é médico, casal brigando, velho reacionário, casal que ficou transando o tempo todo. Pois é, nossa, são 12 casas, né, 12 portas pra varanda que a gente vê, e em cada dela uma casa diferente, uma pessoa diferente sendo contada a história. Um formato muito, muito mais interessante do que eu achei que era o potencial no final das contas, se eu puder já começar chutando a conversa aqui, Estranho, porque... Você que sugeriu a gente falar de Isolamento. Eu tinha visto, acho que, momentos aqui e ali esse quadrinho e sei lá, ele só não me atraía como algo original, talvez, no final das contas, sabe? Me parecia um pouco óbvio. E, é claro, são 70 páginas e 12 famílias, sabe? Tive muita coisa pra contar aí. Então, algumas realmente acabaram ficando um pouquinho óbvias, um pouquinho piegas, eu achei em algum momento, um pouquinho plástico, talvez. E sei lá, só me parecia que só renderia momentos estáticos de obviedade da tirinha nacional, sabe? A gente comenta pouco, inclusive, da tira nacional, né, desse formato, e Isolamento tá mais ou menos desse formato, né, da quase charge, né, da tirinha de três espaços ali. Ele é semi-episódico, de alguma forma, no sentido de que muda de um quadro pro outro e nem sempre é uma necessária continuidade. Eventualmente ele ganha, né, uma continuidade cada vez mais direta, né, de uma coisa linkar a outra. Mas ele inicialmente soa bem como várias sketches, por assim dizer, né, vários comentários sobre aquela situação. Exato, bem como se estivesse só observando mesmo, né? Mas no final das contas eu acho que acabei gostando bastante. Eu lancei essa crítica pesada da minha impressão do que seria, mas é o que você falou, a capacidade do quadrinho de no final das contas conseguir sim criar uma continuidade nessas 12 histórias paralelas. Foi bom, foi muito bom, sim. Foi muito bom. Eu acho que o mais interessante, eu gostei também. Quando eu escolhi esse quadrinho, eu fui baseado só em elogios de terceiros e indicações a prêmios, esse tipo de coisa. Falei, bom, deve ser interessante, porque eu já tinha me deparado também com as páginas, mas eu nunca tinha embrenhado pra ler. E aí, agora, lendo sequencialmente, eu sinto também que ele começa com essas visões e acaba sendo muito comentários pontuais que quem viveu a pandemia, o que eu imagino que é essa altura do podcast aqui, todo mundo sim, daqui a 10 anos talvez não, né? Mas nessa altura quem tá vivo e ouvindo e é capaz de entender esse podcast, viveu a pandemia e sabe que como foram algumas características ali em alguns momentos, né? Logo o começo, período de volta, uma tentativa de abertura, período de vacinação. Então tem alguns marcos ali que o quadrinho ele foi pontuando. Então, tipo, eram umas pontuações que eu concordo com você, às vezes eram meio óbvias, assim, né? Tipo, ok, era o que se falava naquela época e aí ele foi registrado no quadrinho. Usando o maldito chavão, tem algumas passagens de crítica social foda que eu acho um pouquinho óbvias nesse sentido, sabe? Sim. Tem uns momentos ali, eu lembro especificamente, e inclusive fica aí o ponto de quão parte do seu tempo ele era, que era a página
que era só todo mundo triste na chuva e a menina falando: eu achava que só podia quebrar recorde de coisa boa, pai. E pra começo de conversa, eu não tenho a mínima ideia de qual recorde estão falando. Obviamente é de mortes, mas quebrou-se tantos recordes de mortes da pandemia que eu não tenho a mínima ideia em que momento. Qual deles foi o mais trágico, né? Porque a gente teve tantos. Exato. E aí a sabedoria brilhante da criança, inocente, não sei o quê, não me agrada muito, não. Mas tirando esses momentos, eu sinto que, eventualmente, com o tempo e conforme esses personagens foram ganhando cada vez mais corpo e cada vez mais momento e tração, eu acho que a história foi ficando gradativamente mais interessante e mais complexa também, né? Principalmente no momento que começa a fazer uma interação entre os apartamentos, né? Por exemplo, a gente tem um que eu acho que a gente pode pegar alguns de exemplos, né? Mas tem o apartamento mais superior à esquerda, é onde tem um casal que é o cara bolsonarista e a menina não, né? E aí eles estão ali nesse conflito e a história vai avançando sobre esse relacionamento deles se degradando, porque obviamente, conviver com bolsonaristas no período de pandemia era impossível. Devia ser impossível, não consigo nem imaginar. E aí, o que acontecia ali não surpreendia tanto, mas eu gostava quando, de vez em quando, as outras pessoas reagiam ao que estava acontecendo ali, sabe? Então, tipo, se esse cara bater nessa menina, eu vou chamar a polícia aqui agora, sabe? Tipo, eram os comentários que vão dando vida a essas interações. Então, elas param de ser 12 sketches separadas acontecendo em paralelo e passa a ter uma vida ali, né? Passa a ter um senso de pertencimento àquela estrutura, né? Aquela organização das 12 janelas, elas passam a ter mais sentido aquela organização, né? As dinâmicas de proximidade, esse tipo de coisa. Eu concordo, e a interação entre as janelas acabou ficando interessante pra mim também, mas você comentou pra mim, sei lá, era legalzinho quando acontecia, mas pra mim o grande tchan é que realmente eu acabei investindo minha atenção em todas. Sim, de alguma também. forma, tipo, individualmente eu tava muito curioso o tempo todo pra, onde é que vai isso aqui? Um enorme mérito, na verdade, eu acho, do quadrinho, sem dar spoiler nem nada, mas teve, no comecinho, parecia que ia acontecer uma morte e não aconteceu, e aí aconteceu em outro lugar, e meio que deu uma sensação de, quer saber, eu não sei pra onde vai. Não é óbvio no final das contas, essa história pode me surpreender. E foi surpreendido. E em outros momentos eu fui surpreendido, inclusive. Essa primeira, o canto superior esquerdo que você falou, ele vai pra um caminho que eu não tava esperando também. E na maioria, na verdade, eu ficava, ok, eu tô investido. Eu tô investido em todas essas histórias. Sim, elas são interessantes da sua maneira, né? Algumas com preocupações menores do que outras, né? Tem algumas que estão mais tranquilas ali, né? Estão conseguindo viver bem ali. Outras que estão preocupações bem mais sérias. E eu acho que há um equilíbrio que acaba funcionando. Eu acho que um dos grandes méritos do quadrinho justamente é esse. É que há um equilíbrio na distribuição do peso de uma página, por exemplo. Então, tipo, nunca tá acontecendo tudo com todo mundo em uma página. Tem várias coisas acontecendo, mas a proporção da relevância varia muito, né? Então, às vezes o quadrinho, sei lá, tô abrindo uma página aleatória aqui lá no meio, é o quadrinho que tá tendo uma briga muito grande de um lado, e aí todo mundo tá interagindo, e tá acontecendo um monte de coisa. E aí, tipo, num quadro do cara que, o pai solteiro ali, o pai viúvo, cuidando da criança, ela só tá lendo um livro ali. É isso, tipo, só isso esse quadro. Então, tipo, para dar um equilíbrio de não ter que colocar algo mais pesado, opta pra quem não tá participando de algo tão dinâmico, deixa essa pessoa mais... deixa esse quadro em específico ela mais em stand-by, que é a vida, né? Essa é a vida, né? Nem tudo tá acontecendo o tempo todo com todo mundo. Eu concordo. E eu acabei ficando tão interessado pro caminho que essas histórias estavam caminhando, que até eu estranhava quando eu ficava desatento com alguma das casas e o que estava acontecendo aqui mesmo? E, tipo, eu me perdia. Então, principalmente a casa do casal que só tá transando o tempo todo. Vira e mexe, eu olhava, o que era aqui mesmo? Porque, tipo, realmente nada de interessante estava acontecendo pra mim ali. Então, de vez em quando apareciam as personagens sentar na foda e eu, o que era isso? Tipo, lendo de uma tacada só. Qual que era
o dilema delas, além de transar? Não sei. Não tinha, tipo, eu não tava interessado porque realmente tipo, era só o casal perfeito ali, né? Transando 100% do tempo. Mas eu acho que é interessante justamente isso, né? Essa dinâmica. E aí, ao longo, esse investimento, né, de várias histórias acontecendo em paralelo, eu acho que é interessante porque de vez em quando a gente tem umas surpresas, assim, então, tipo, uma porta fechada em um quadrinho te deixa meio apreensivo, tipo, e aí, né? O que é essa porta fechada? Ou por que ninguém tá aparecendo aqui dessa vez? O que aconteceu? Sabe? É bem interessante como mantém o fato de ter 12 histórias rolando em paralelo faz com que alguma coisa interessante vai te chamar atenção naquela página. Alguma coisa vai acontecer. Pois é, o mérito é esse mesmo, no final das contas, a quantidade. 12 histórias em paralelo, cara, é muita coisa. Crime o meu de achar que seria óbvio, porque baita desafio que esse quadrinho colocou pra si mesmo, de colocar essas 12 histórias. Duas era meio que tanto faz, realmente, né, o casal transando ali e a piada no final toda vez da menina com o cachorro ali, né, mas mesmo assim, sempre que tinha que arranjar alguma piada, e nos outros era realmente alguma coisa acontece, sabe? Sim, sim. E foram aspectos que foram muito discutidos na época, né, da pandemia, né? Pessoas que ficaram em casa e tiveram que começar a trabalhar cada vez mais, gente que teve que voltar a trabalhar, gente que ficou isolada sozinha em casa e ficou pirando, gente que ficou com filho pequeno em casa e não conseguia fazer nada, não dava conta, porque era, enfim, muito trabalho para uma pessoa só. Então teve ou gente que ficou só transando, como esse casal ali, que ficou só isso. Quem trabalha ali? Eu não sei como eles ganham dinheiro ali naquela casa. Mas então achei interessante como teve várias dinâmicas ali diferentes e foi caminhando para direções diferentes também. Bem charmoso no final das contas. A gente não comentou muito do estilo artístico, ele é só bem agradável mesmo. Ele é bem funcional nesse sentido, né? Ele é agradável, ele é bonitinho, ele é fofinho, né? O estilo desses traços bem arredondados, esses braços bem molengas, assim, né? Basicamente um pano o braço ali, né? Todos os braços são meio gordinhos, né? Meio balançandinhos. Mas é parte do estilo e deixa fofinho. Mas eu acho que o que chama mais atenção é mais a dinâmica, a quadrinização, de fazer essa disposição dos personagens tá sempre interessante, sempre trazendo alguma coisa diferente pra história. E eu mais uma vez elogio meio que justamente a maravilhosa coincidência, né, de um condomínio assim ter a disposição de uma história em quadrinho mesmo, né? Não tem separação física ali entre nenhum dos quadros, mas você 100% lê como um quadrinho de fato. Sabe que me faz lembrar alguma coisa do Will Eisner, sabe? Tipo um Nova York da vida, mesmo parece que a gente tá voltando pra esse estilo clássico de quadrinhos numa perspectiva contemporânea agora, né? Com algo novo acontecendo e histórias novas. Ele funciona justamente por causa da magia dos quadrinhos, né? Essa magia do quadrinho tá acontecendo de forma simultânea, mas não necessariamente simultânea. Tem um continuismo e uma simultaneidade dentro do mesmo quadro. E aqui ele não tem essa separação, então às vezes você entende que são acontecimentos isolados, às vezes tem um fluxo ali, né? Às vezes até a discussão do jeito que tá montada a estrutura quando tem, por exemplo, algum ponto de foco, né? Alguma coisa que tá acontecendo que chama a atenção de todo mundo ali. O navegar nos quadros na ordem que eles estão dispostos, que é algo que não podia ser mudado, né? Você não pode trocar a casa de lugar. A casa tinha que estar naquela direção, né? Tinha que estar ali. Então, ainda assim, ter essa restrição e conseguir fazer o fluxo da leitura, direcionar você pro foco daquele quadro, por exemplo, né? Daquela página que vai ter o foco naquela semana, pela charge, quer dizer, é de uma habilidade muito boa, é realmente digna de elogio saber fazer esse fluxo se manter constante quando é necessário. No final das contas, eu nem sei como é que foi acompanhar esse quadrinho, mas eu gostei muito de ler ele de uma tacada só. Realmente, só porque a leitura me deixou ficar investido, talvez mais do que se eu estivesse acompanhando
semanalmente, sabe? Sim. É isso mesmo. Até pela continuidade, né? Eu acho que funciona melhor a continuidade tá próxima. Porque eu admito que de vez em quando eu abria uma página e aí quem morava nessa casa mesmo? E aí eu voltava uns 2. Ah, tá, ok, beleza. Sim, E lembrei sim. quem que é. Porque não é. Às vezes, quando não tava acontecendo algo de muito interessante naquela casa, e de repente acontecesse. Peraí, quem que era mesmo? O que eles estavam fazendo? Aí volta um pouquinho. E isso no semanal ia ser um pesadelo, né? Fazer, né? Ter que abrir o perfil e voltar 2 quadrinhos pra entender o que tá acontecendo. É isso que eu tenho pra comentar sem dar nenhum spoilers. Eu quero conversar um pouquinho mais de específicos, que no final das contas essa história tem algumas pra falar. Ela tem spoilers, aí tem desenvolvimento de personagem, tem evolução, tem bastante coisa aí que a gente vai querer comentar. De forma geral, então, Judeu, sua opinião, eu queria ouvir sua opinião e qual das janelas você acha que você ficou mais investido a longo prazo? A opinião geral é que eu fui positivamente surpreendido. Eu achei que seria um tanto quanto mais óbvio mesmo, como eu comentei, e acabou se criando algo mais original mesmo. Me agrada sim. Eu repito algumas das críticas que eu tive, eu não acho tão excepcional no final das contas, é uma leitura agradável, mas não é, meu Deus do céu, não sei se eu daria um prêmio pra isolamento, por exemplo. Eu não sei se ganhou, mas eu acho que ele também talvez nem tenha pretensão pra isso, né? Não, a pretensão não era essa mesmo, você tem razão. A pretensão era sim bem maior do que eu dava o crédito, de contar essas 12 histórias paralelas. Meus parabéns. E só, sei lá, eu quero só repetir a crítica de que teve vários momentos que pelo amor de Deus, vai. Sei lá, o personagem, por exemplo, do velho Reaça, achei ele tão mais cartunesco, sabe, do que o restante dos personagens, sabe? Eu acho que o problema, ele em si, eu acho que não é cartunesco, porque eu interajo com pessoas assim. Bom, sim. Mas eu acho que o desenvolvimento, que a gente vai comentar na parte de spoilers, talvez tenha Talvez sido... um pouco também. Quando você falou plástico, foi a coisa que chegou pra mim. Quando você falou, não, tem uns momentos que são meio plásticos, pra mim é essa, porque eu não sinto nenhuma organicidade na história que se desenvolve ali. Então, tem 12 histórias em paralelo, óbvio que teria vários momentos em algumas delas que eu realmente acharia um pouco mais desagradável, menos interessante. Então, nesse sentido que eu digo que não é nada perfeito nem nada, mas é bem mais interessante do que eu teria chutado. Sim. E a minha janela que eu fiquei mais investido de acompanhar foi mudando, né, durante a história, né? Mas eu acho que a primeira janela foi constantemente me surpreendendo. Desde a primeira página tem essa tensão enorme, sabe? Você tá esperando alguma coisa vai acontecer ali. Então eu sempre tava atento. O que vai acontecer agora? Sabe? Sim. Beleza. Eu também, de forma geral, eu gostei. Eu sinto que ele acaba sendo, meio que sem querer, uma coletânea de histórias, né? E a gente já falou várias vezes em vários podcasts nossos como uma coletânea de histórias, ela é meio não linear, né? Não mantém-se um nível 100. Não tem como manter o nível 100. É destinado a ter altos e baixos, né? Exato. Então aqui eu acho que tem seus altos e baixos, mas eu acho que, no geral, na big picture, quando você olha o quadrinho como um todo, eu acho que ele cumpre o seu papel de contar todas essas histórias em paralelo de forma satisfatória. Ele entrega ali pra gente o que ele se propõe daqueles personagens. Só essa experiência, né? Essa capacidade de fazer esse relato acontecer. Toda a página ter essa história contínua e, às vezes, em algumas específicas, ter essa quadrinização que permite a leitura fluida, que direciona pra um acontecimento. Eu acho só de fazer um malabarismo de levar essas histórias, pra mim foi, de fato, alguém jogando 12 bolinhas pra cima, fazendo malabarismo. O que é impressionante quando você olha. Então você fala, realmente é impressionante. Você fazer um malabarismo com 12 bolinhas. De vez em quando uma pingava no chão, mas pegava de volta e continuava. Então eu acho que é bem interessante. Eu fiquei bem investido também no primeira casa. Eu quero só citar também a casa do pai solteiro, do viúvo, porque eu acho que ela era a mais wholesome do tempo todo. Sim. É uma paternidade muito positiva ali, um relacionamento muito bom com a filha. Eu achei muito legal como mostrar ele sempre interagindo ali juntinhos. Achei bem legal.
Achei uma boa decisão no design de colocar ele grandão, assim, né? Sempre segurando a menininha pequenininha. Muito bom, muito bom. Sim, muito legal. Beleza, se você não leu o Isolamento, você pode ir atrás do próprio Instagram e ler por lá, da forma que a gente não ficou tão satisfeito de ler continuamente, mas tá lá. Mas você pode também comprar o quadrinho físico, ele tem disponível aí nas lojas mundo afora, e aí você pode adquirir e ler, e quando ler, voltar pra sessão com spoilers que a gente vai falar depois que baixar e subir a música. Perfeito, vamos lá. Vamos lá. Na verdade é o contrário, a música vai subir e depois baixar. É bom. Eu sou um simples cidadão, ela é uma gata massa, bem no meio da curtição. Beleza, Judeu, vamos lá. Tem algumas histórias ali, né, que acontecem. Eu acho que nem todas são interessantes a longo prazo. De comentar muito, assim, sabe? Por exemplo, a menina da rede social tem uma evolução pessoal, mas nada de muito interessante ali, né? Tipo, ela vai ficando cronicamente online até ter um breakdown, fazer terapia e seguir a vida offline. Okay, parabéns pra ela. Parabéns pra ela. A outra que tinha o trabalho que consumia a vida dela, até que ela cansou, pediu demissão e foi fazer uma startup. Então tá claro que é uma startup, mas deve ser uma startup. Eu achei meio... Sei lá, não quero criticar isso, é só eu pessoalmente achei... Não dá pra largar emprego nessa economia não, mulher. O que você tá fazendo? Ela era a única que tava trabalhando o tempo todo, então eu acho que talvez ela tinha um dinheirinho guardado ali. Bom, pode ser, talvez. Não ficou muito claro exatamente qual era, tipo, o novo emprego dela, né? Não era, tipo, alguma loja, na verdade não era loja, algum serviço que prestava pra clientes em específico. Ela criou unicórnio, entrou dinheiro da Arábia Saudita na conta dela. Não, ela fez uma startup ali, com certeza. Com certeza, pegou uns devs ali baratinho e fez uma startup. Ok. Tem, sei lá, o menino Cavó, eu acho que foi interessante o bait and switch ali que você comentou, né? De parecer, não, ele vai matar essa véia. Essa véia vai morrer. A Elodângelo vai matar a véia, eu não acredito. Eu sempre sinto, ok, a história vai começar com a morte dessa velha. Tipo, é o ponto focal da gente, não, isso aqui é sério mesmo, sabe? Tem uma pandemia acontecendo. E quando não aconteceu, ok, que coisa. E aí morreu o médico ali, foi muito pesado mesmo. Ela até fez um extra ali, tipo... não, eu imagino que eles só se mudaram, né? Não aconteceu nada demais, mas morreu esse médico. Não, o que aconteceu é isso. Né? Eu não gostei muito desse extra também, não. Eu vi algumas pessoas no comentário, ai, que bom, eu tinha achado que ele tinha morrido. Aí, gente, ele morreu, pelo amor de Deus. Não quero... Não tem a menor condição de não ter acontecido com aquele drama daquele jeito. De ter fechado a casa, os caras mudaram mesmo, sabe? Os caras não foram só pro sítio. Ele foi pro sítio, né? Ele foi pro sítio, o médico, né? Vamos colocar dessa forma. Como você falou, o cachorro. Isso. Ele foi pro sítio, isso. Foi pro sítio. Tem um casal ali que engravida, tem um filho, que também, é interessante, mas nada demais. Acho que a única coisa interessante é que a mulher adora ficar pelada na janela, ela é a vizinha pelada. O quadro de baixo dos amigos ali, né? Uhum. Eu também. Ok, legalzinho, alguns momentos. Tem um desenvolvimento amoroso ali que eventualmente surge. Essa foi a única parte que eu gostei. Essa foi. Ok, beleza. Criou um relacionamento ali com a velha. Fez algum sentido. Não é velha. Não, velha, coitada. Foi da boca pra fora aqui. Ela era bem solteira, tadinha. O do cachorro era uma piada recorrente. Ok, era interessantezinho, né? O cachorro falar. Uhum. E aí eu acho que tem os mais focais, né? Que é o casal do primeiro e o velho. Vamos falar do velho primeiro ou você quer falar do casal primeiro? Não, podemos falar do velho mesmo. Porque, obviamente, quando a gente tava comentando da plasticidade desse arco, eu nem tava pensando nisso, na verdade, mas obviamente você se incomodou com o fato dele... Isso não aconteceu. Isso definitivamente não aconteceu nessa pandemia. É isso. Esse velho não deixou de ser bolsonarista. Não. Isso não existe. A gente tá vivendo uma realidade em que o cara, consistentemente, desde que ele foi eleito, ele tem 1/3 da população do lado dele. O nosso
nosso atual presidente, que esperamos não ser atual em breve. Bom. Assim, não é uma menina voltando o cara pedindo desculpa, a menina voltando pra casa e falando pra ele que é fake news, ele vai aprender que é fake news e vai se tornar um combatente aí do bem. Acontece, sabe? Infelizmente, não. Eu queria acreditar que sim, mas eu achei muito wishful thinking, sabe? Pensar que isso vai acontecer. É um desejo incrustado de que, não, é possível melhorar. Eu não acho que é. Porque eu tô mais cínico essa altura da vida. Eu também não acho que esse personagem mudaria na vida real, né? De tantos absurdos que acontecem nesse quadrinho, por exemplo, ninguém nessa vida de condomínio tem contato com um vizinho que nem esse quadrinho tem, sabe? Tem várias coisas irrealistas que eu ignoro, né? Às vezes tem. É que assim, acho que as coisas mais realistas pra mim é constantemente a decoração da varanda mudar, né? De vez em quando tem uma escrivaninha, de vez em quando tem uma mesa, de vez em quando tem uma cadeira. Ninguém muda a varanda com tanta frequência assim, não. Mas essa dele, eu aprendi a lição depois que meu irmão morreu. Não, a galera morria, tipo, gente próxima morria. E não mudava nada o comportamento de quem tinha esse viés político meio reaça mesmo. Exatamente então, mesmo, mas o que eu ia falar, você comentou disso, eu não sei se isso foi o que mais me incomodou mesmo. Eu só no geral, sei lá. Ele parecia tanto um espantalho pro quadrinho o tempo todo ali pra mim. Também, né? Ele acabava sendo o escape ali, né? Ele e o cara da primeira casa ali também, né? Um pouquinho. Eles eram mais espantalho ali, né? Quando eu preciso fazer alguém com uma opinião obviamente contrária ao bom senso, eu vou jogar nesses caras aí. Se bem que eu não saberia como escrever esses personagens com mais profundidade, sabe? É difícil mesmo. Não, mas é porque infelizmente a nossa realidade virou esse estereótipo. Pessoas são estereotipadas. Elas têm profundidade em algum nível, e eu acho que foi o que tentou acontecer ali com esse cara, né? De ter um relacionamento com a filha. Como existe na vida, né? Essas pessoas têm profundidade em algum nível. Mas talvez essa mudança de coração desse personagem eu achei meio não plausível. Fazia mais sentido quando ele tava naquela de não vamos falar de política aqui. Só isso. Que essa é a realidade. Eu acho muito mais interessante, por exemplo, um bom momento pra mim foi quando estavam acontecendo os protestos contra o governo na rua, bem que no ápice da pandemia, sabe? E teve umas discordâncias mesmo em prédios, dentro do quadrinho, em prédios que supostamente eram pra apoiar a pandemia, né? Tipo, era pra apoiar esse protesto. Alguns não sabiam muito bem, mas não sei, né? Tipo, no meio da pandemia, não sei o quê. Um acontecimento que gera discordância nesse nível é mais interessante pra mim do que, tipo, o carro anti-vacina passando na rua e o cara, deixa ele só dar a opinião dele. Bom, sim, esse quadrinho do protesto eu acho que foi bem interessante justamente porque deu essa profundidade, né, do pessoal apoiando de longe, né, sem participar do protesto, e um cara ali, o marido do médico falando, irresponsáveis, né, tipo, porque mesmo ele tendo uma postura um pouco, né, não exatamente enviesada do mesmo cara do velho, mas da mesma direção do velho, mas E foi um acontecimento social na época que era e foi divisivo também. Oi? Foi divisivo também, né? Foi divisivo e foi difícil de resolver qual era a ética daquele negócio mesmo. Então, um cenário assim é mais interessante do que só o cara servir de espantalho. Sim. E da casa superior esquerda, né? A primeira casa ali. Essa eu definitivamente fiquei muito surpreendido quando o cara fica e a mulher que vai embora. Eu não sei você, mas eu 100% tava esperando. O clichê seria o cara ir embora e aí, toma aqui a nova vida, a reconstrução da vida de solteira dela, né? Uma história de superação e tal. Sim, e aí seguiu com o cara, né? Ele que ficou com a casa no final. Eu achei isso muito,
muito interessante, uma boa decisão. Ele foi uma boa decisão até pra história, né? Porque é mais interessante a gente ver essa construção desse cara no período de pandemia, porque ele acaba sendo uma figura bem que aconteceu, né? Realmente na pandemia, esse cara que ficava ali de boa um tempo, aí do nada ia pra uma festa. Aí, do nada chamava uma galera pra casa dele, sabe? Tinha essa galera. E aí a gente vê esses relances nele, eu acho que foi mais interessante do que eu ver o dela, porque acho que a reconstrução da vida solteira dela não ia ser tão diferente do que o amálgama de algumas dessas personagens que a gente já vê aí, sabe? Então, acho que foi mais interessante. E aí a progressão de, claramente, esse cara pegou Covid e eventualmente ele morreu. Ele morrer, eu acho que foi uma progressão interessante. Ter que voltar e lidar com a casa. Eu achei que foi interessante. E uma nova família mudando ali no final, né? Bem no finalzinho, uma outra família, porque, obviamente, não fazia sentido manter essa casa. Essa é a outra irrealidade, toma aí, do contexto. Eu não sei onde é que... Bom, eu ia falar de São Paulo, né? Mas pelo menos aqui em São Paulo, uma casa não é alugada tão rápido assim, não, velho. Será que não? Não, que isso. Bom, pode ser, eu não sei. Na economia de agora, não, com certeza. Eu acho que ela vendeu, né, a casa, né? Ela nem alugou, ela vendeu a casa. Tá aí. Não é assim, não. O que eu acho irreal é vender a casa pra uma família e não pra um investidor aí. Exato. Pra alguém pra ficar com a casa parada ali e alugar de novo, Ainda mais em São Paulo. Mas não sei se essa história em São eu Paulo não sei também. se o isolamento é de São Paulo, não sei onde é que Elo mora. Bom, beleza. É isso. Comentei até demais. Sim, mas achei que foi uma boa história, bem interessante. E um retrato do seu tempo. Espero que seja a última vez que a gente lê um quadrinho sobre a pandemia. Pois é. Porque agora ela já tá começando a ficar velha, no sentido de que as coisas que foram produzidas lá estão começando a ficar temporalmente não tão relevantes agora. Então, algumas micropassagens ali, tem alguma coisinha ali que você vê que, tipo, eu lembro que teve esse momento aqui e, sei lá, no longo prazo é menos interessante do que era vivendo naquele momento. Sem dúvida. Parando pra pensar, a gente comentou de isolamento, de confinada e o Revolta da Vacina foi escrito antes da pandemia, mas ele criou a sua relevância mais uma vez nesse período, então é interessante pra mim isso, que foi um momento de enorme potencial criativo para artistas, no final das contas, sabe? É interessante, eu não sei, isso é meio tangencial, não tem tanto a ver com isolamento, mas eu lembro na gringa, nos Estados Unidos, e teve um pouquinho disso aqui, que um governo mais reacionário vai criar arte revolucionária, sabe? No final não é muito assim que funciona, não, sabe? Não é mais complicado, porque política no final do dia é um pouquinho mais distante das pessoas do que parece, e é difícil criar arte pra política tão diretamente. Mas é uma pandemia que afetou todo mundo tão diretamente assim. E que foi um evento intrinsecamente, pelo menos do Brasil, né? Foi intrinsecamente, acho que no mundo todo, foi intrinsecamente ligado à política, né? Tanto as decisões quanto os acontecimentos, com uma própria perspectiva de como foi e afetou o dia a dia, todo dia de todo mundo, sabe? Então é um momento interessante para retratar na arte. E foi feito com muito esmero pelas pessoas. Mas eu tô mais interessado, falar a verdade, tô mais interessado no que pode se produzir retroativamente usando esse período. Porque eu acho que enquanto tava vivendo o calor do momento, surgem esses pontos que no longo prazo vão passar a ser irrelevantes. Eu acho que o grande sentimento é mais interessante do que essas micro-reações semanais a acontecimentos, sabe? E aí pode olhar ser que pra trás, né, e ver, tipo, e aí teve alguma lição aprendida nesse momento, né? Ou fazer uma história completa, já planejando do começo ao fim como vai ser todo o processo, sabe? Não algo que vai se desenvolvendo ao calor do momento, como aconteceu com Confinada, como aconteceu aqui com Isolamento também.
Vamos ver se vai aparecer alguma coisa assim ou não. Acho que pode ser algo interessante. Se for interessante, a gente volta a falar da pandemia. Se não, chega. Se não chega, tá bom, acabou. Acabou a pandemia. Beleza, Judeu. Quando a gente encerra o Quadrinho ao Quadrado, a gente sempre avisa qual é o próximo quadrinho que a gente vai tratar aqui no Quadrinho ao Quadrado, para as pessoas que quiserem já irem atrás para se ler previamente e estarem prontas para ouvir o podcast no dia que ele sair. Feito. Qual vai ser o quadrinho do próximo mês? Será Alho Poró, de Bianca Pinheiro. Um quadrinho que por um bom tempo, na verdade, a gente meio que queria discutir ele, né? Uhum. E por a quantidade exata de tempo era impossível, porque ele estava fora de catálogo, basicamente. Exato. Foi reimpresso agora pela Conrad, então a gente tem alguns extras aparentemente no da Conrad, mas como eu só tenho a versão antiga, eu comprei ela, acho que foi em algum evento, se eu não me engano. Uhum. Acho que foi CCXP, sei lá. Como eu tenho a antiga e eu sei que a nova tem uns extras, eu não vou comprar a nova de novo não, eu já tenho a antiga aqui. Então a gente vai falar da história principal. Quem tem a antiga pode ler a antiga, quem não tem e quiser ir atrás da nova pode ler, só pula os extras. Bianca Pinheiro, uma autora que a gente tá voltando pra ela. A gente comentou Eles Estão Por Aí, que a gente meteu o pau, a gente odiou o Eles Estão Por Aí. Vamos ver se ela dá sorte com a gente dessa próxima vez. Não, esse eu já conheço. Eu acho. Bom, eu não vou antecipar aqui o podcast. Ok. Vamos ver o que vai acontecer. Até mês que vem, então. Até mês que vem. Me derreter. As lágrimas congelando descem, formando estalactites. Tento lembrar o tanto que queima, aquece meu corpo quando te sinto dentro. As lágrimas congelando descem, formando estalactites. Tento lembrar o tanto que queima, aquece meu corpo quando te sinto dentro.